Certo, irmãos? É uma questão de consciência. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos de conhecer os nossos direitos, mas precisamos de conhecer os nossos deveres. Viver no domínio de Cristo é viver no domínio da ressurreição, é viver no domínio do perdão, é viver no domínio da vida abundante, é viver na direção do Espírito Santo, é viver sentindo essas coisas maravilhosas que a gente consegue sentir nesse ambiente da igreja, é viver dirigido pelo poder de Deus, é viver tendo acesso ao milagre de Jesus. É maravilhoso poder viver no domínio de Cristo, mas tem a contrapartida, porque Jesus ele estabelece condições para que a gente consiga viver no domínio dele, certo? Para que você viva no domínio do Lula, se você decidir viver no domínio do Lula, você tem que votar nele, depois você tem que submeter-se às condições do governo dele. O governo do Bolsonaro, a mesma coisa. Eu estou usando só para trazer facilitar a compreensão dessa situação. Quem vive no domínio de Satanás, ele vive dentro de uma situação. Nós passamos ali em um bar aberto, pessoas chegando nesse bar, e eles vão ter sentimentos peculiares àquele ambiente que eles estão, e eles não vão sentir o que você consegue sentir dentro de uma igreja, e eles também nem vão querer sentir, né? É a mesma coisa nós estamos aqui na igreja, porque nós gostamos de sentir as coisas que nós sentimos aqui na igreja, nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, nós gostamos de cantar os louvores a Deus, e nós não queremos nem saber o que eles estão sentindo lá naquele ambiente. Isso significa viver sob o domínio de Cristo e viver sob o domínio do diabo. Agora nós precisamos de ter isso muito definido, para que a gente possa participar daquilo que Jesus conquistou na cruz, para que a gente possa ter acesso àquilo que Jesus conquistou na cruz, porque existem coisas que só Jesus tem, existem produtos que só Jesus tem, existem sentimentos que só Jesus tem, existem coisas que só Jesus faz. Jesus conquistou na cruz do Calvário direitos que só Ele conquistou. Jesus conquistou o direito de nos colocar numa intimidade verdadeira com Deus. Jesus conquistou o direito de nós sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. São coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você é dirigido pelo Espírito de Deus. Nós precisamos de ter certeza de que nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, porque uma das coisas comuns, não só neste tempo, mas em todo o tempo da igreja, é o espírito do engano, é o espírito religioso, é essa situação de pessoas estarem de uma determinada maneira que não condiz com a vontade de Deus e pensarem que estão na estrita vontade de Deus para as suas vidas. Então nós precisamos de identificar a nossa verdadeira posição diante daquilo que Jesus Cristo estabeleceu, diante do domínio de Cristo. Nós precisamos de estar dentro das condições estabelecidas por Jesus, para que a gente viva no domínio de Cristo. Por exemplo, eu vou falar 3 coisas que nos permitem perceber se nós temos realmente o Espírito Santo na nossa vida, ou
se nós simplesmente pensamos que temos o Espírito Santo na nossa vida. Eu quero que você vá assimilando e vá identificando na sua própria realidade, no seu próprio sentimento. Quem tem o Espírito Santo tem temor de Deus. Quem tem o Espírito Santo não tem compatibilidade com o pecado. Ele não gosta, ele não se aproxima do pecado. Quem tem temor de Deus, por exemplo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se sente bem perto de quem não compartilha desse amor que ele tem por Jesus. Quem tem o Espírito de Deus se sente mal diante de quem não tem amor por Jesus, diante de quem não respeita a palavra de Jesus, porque o Espírito Santo ele não se sente bem diante dessa situação. Então, se o Espírito Santo está vivendo em nós, nós também não sentiremos bem diante de quem rejeita Jesus, diante de quem rejeita a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, diante de quem questiona a palavra de Jesus, que é a palavra de vida que nós cremos. Se o Espírito Santo está em mim, eu não vou me sentir à vontade, eu não vou me sentir bem, eu não vou me apegar a esse tipo de situação, mas de maneira nenhuma, porque o Espírito Santo está em mim, ele controla a minha vida, e o Espírito Santo não tem compatibilidade com essas coisas. Aonde tem o Espírito de Deus, aí tem temor, aí tem amor a Jesus, aí tem apego à palavra, aí tem respeito à igreja, aí tem essas coisas que nós sabemos que faz parte do caráter cristão. Então a pessoa que está na igreja, mas ela chega no mundo, ela chega nas coisas, nas vitrines do mundo, naquilo que o mundo oferece, e se sente completamente à vontade, tem que repensar, porque essa pessoa, ela certamente, ela não tem o Espírito de Deus como ela pensa que tem, ela não está dirigida pelo Espírito de Deus como ela pensa que está. Quem concorda com o pecado não está dirigido pelo Espírito de Deus. Quem não sente nojo do pecado, quem faz aquilo que desagrada a Deus e continua do mesmo jeito, como se não tivesse acontecido nada, não tem nada que o acuse, não tem nada que denuncie que aquilo que ele fez não agrada a Deus, então essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, quando chega perto do pecado, ele arrepia nem gato quando chega perto de água. Já viu o gato quando chega perto de água? Arrepia mesmo. Pessoa para romper a barreira que Deus faz. Deus faz uma barreira, Deus coloca uma blindagem em torno daquele que é servo dele. A palavra diz isso: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem. Esse anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que temem é essa blindagem para você sair fora da graça de Deus, do que Deus aprova, e colocar seu pé aonde o diabo está no comando. Você tem que fazer força, não é fácil não. Você tem que romper com a barreira que Deus coloca para nos proteger. Você tem que sair do esconderijo do Altíssimo, está ligado? É uma maneira de você identificar. Se você sai da igreja e vai lá para aquele lugar, você sabe, eu não sei, mas você sabe, chega lá, os caras estão lá naquele papo, você entra e ninguém nem sabe que você é crente. Você fala: não, eu sou agente secreto, Deus conhece meu coração.
bem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele anda marcado pelo cheiro, o perfume de Cristo. Ele chega no lugar, todo mundo sabe que ele é crente, ele não precisa falar nada. Só pelo fato dele chegar, o que acompanha ele, já denuncia. Todo mundo fala, esse é crente, sai de perto. Você tem que ter os sinais. Porque Deus, ele manifesta. Ele está manifestado na terra, no meio da igreja, através do seu povo. Você quer ver um outro sinal? Quem tem o Espírito Santo tem convicção de que é pecador e precisa da misericórdia de Deus. Quem vive no domínio de Cristo tem convicção de que é pecador e que precisa da misericórdia de Deus. Pois Jesus falou assim, deixe que cada dia traga o seu próprio mal. Ele não falou, deixe que cada dia traga bênçãos maravilhosas, uma após a outra, até que você se enjoe de tanta bênção. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou, olha, deixe que cada dia traga o seu próprio mal. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e aí as coisas vão começar a ser acrescentadas na sua vida. Quem quer ser o maior, seja o que mais sirva. Jesus, ele falou essas coisas, porque para Jesus o lugar do homem é clamando pela misericórdia de Deus. Para Jesus o lugar do ser humano, na visão de Jesus, o lugar do ser humano é consciente, é ciente da necessidade da misericórdia de Deus. Enquanto o homem não tem consciência de que não é nada, enquanto o homem não se enxerga como Jesus programou para que o homem se enxergue, como Jesus falou a respeito do homem, porque as religiões hoje elas falam diferente de Jesus, do que Jesus afirma na palavra dele. As religiões falam, olha, você vai ter uma vida abundante, você vai pisar na cabeça do seu inimigo, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para conquistar as nações, onde você colocar os seus pés será seu, e você fala, e a sua palavra, ela rompe com as barreiras e produz milagres, e você aí, se você é aquilo, mas Jesus não fala nada disso. Jesus, ele fala, deixe que cada dia traga o seu próprio mal. Mas aí você vai lá na oração do Pai Nosso, ele está dizendo, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Esse mesmo Jesus que fala que na vida do homem, ele precisa de esperar cada dia o seu próprio mal, ele fala lá na oração do Pai Nosso, que Deus é quem vai livrá-lo cada dia do mal de cada dia. Se você clamar, se você pedir, Deus vai te livrar do mal. Ele não vai te deixar cair em tentação, e Ele vai te livrar do mal. Ele fala, olha, se você viver no meu domínio e começar a me servir, vai chegar uma hora que tudo que você pedir, eu farei. João 15:7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Tenha condição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes será feito. Isso é um processo. Nós começamos, e com o desenvolvimento da nossa fé, dentro desse processo que o Espírito Santo opera, vai chegar um momento em que nós vamos estar em Jesus, e as palavras dele vão estar em nós, e aí tudo que nós pedimos, ele fará. Nós conhecemos pessoas que são intercessoras. Aqui existem vidas que foram ganhadas por uma senhora, que é amiga dessa casa, dessa igreja, e ela é uma extraordinária intercessora. Tudo que ela pede, Deus faz.
Porque tem muitos anos, tem 15, tem 18 anos que ela vive uma vida consagrada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, uma vida pautada pela palavra, buscando a misericórdia de Deus. Aí essa palavra se cumpre na vida dela. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes, eu farei. Mas é um processo. Você tem que viver o domínio de Cristo para conquistar aquilo que Jesus preparou, programou para a sua igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se tivesse sendo escrito assim, jejua uma semana, faz o jejum de Daniel, que você vai receber todas as coisas que você pedir. Não, mas era tão fácil. Meu Deus do céu, eu ia viver fazendo o jejum de Daniel. Todo mês eu ia fazer o jejum de Daniel. Mas não é assim que está escrito. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque o reino de Deus, que quando você tiver atingido a expectativa de Deus, quando você tiver cumprido a exigência de Deus, então vai acontecer o milagre. Ele vai fazer o milagre. Todas as coisas te serão acrescentadas. E não é só dinheiro, não é só prosperidade financeira, porque dinheiro sem equilíbrio, dinheiro sem saúde, dinheiro sem respeito, dinheiro sem a graça de Deus, não é uma coisa tão insubstituível, não. Dinheiro acaba. A pessoa morre e não leva nada. Todas as coisas vos serão acrescentadas. É muito melhor, é muito mais do que dinheiro. Mas você tem que passar pelo processo. Você tem que viver no domínio de Cristo. Você tem que manifestar os sinais de quem vive no domínio de Cristo. Você tem que ter as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele falou: eu tenho as marcas de Cristo. E ter marca de Cristo é muito mais do que estar um dia ou outro na igreja. Ter marca de Cristo é você ter cumplicidade com Jesus, e ele ter cumplicidade. Jesus pode contar com você? Jesus pode contar com você? Como é que Jesus pode contar com você? Jesus, ele pode contar conosco quando nós fazemos aquilo que ele não está aqui para fazer. Quando você faz aquilo que precisa ser feito, mas Jesus não está para fazer, você chega lá e vou fazer. Se Jesus estivesse aqui, eu iria fazer isso. Ele iria fazer isso. Mas ele não está aqui, então eu vou fazer. Quando você faz no lugar de Jesus, então Jesus pode contar com você. Está ligado? Você está me entendendo? Às vezes você não consegue carregar o mundo nas costas, às vezes você não consegue tirar uma criança da rua, às vezes você não consegue aliviar a dor de um pai de família desempregado, às vezes você não consegue ajudar financeiramente uma pessoa, mas aquela pessoa que realmente tem amor a Jesus, ele fala: olha, então eu vou tornar a minha oração eficiente. Eu não posso dar o peixe, mas eu vou ensinar a pescar. Eu não posso fazer pela pessoa, mas eu vou orar para Deus fazer por ela. Tem muita gente por aí, especialista em oração. Tem muita gente por aí, que na porta da casa dessas pessoas, e são geralmente pessoas simples, existem filas e filas de carros e de pessoas atrás da oração dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas entraram no domínio de Cristo e conquistaram resposta para as suas orações. Quantas pessoas têm pedido oração por você? Quantos anticrentes você tem? Toma vergonha.
com isso, preocupado com aquilo, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Tem muita gente que, se estivesse orando pelo menos 1 hora por dia, e não é por si não, orando pelo mundo, orando pela África, orando pela igreja da Coreia, orando pelo sofredor lá da Ucrânia, orando pelo crescimento do reino de Deus, teria tanta vitória, teria tanta muralha, tanta barreira teria sido derrubada na sua vida, e sua vida poderia ser totalmente diferente. Nós temos que viver o domínio de Cristo. E viver o domínio de Cristo significa fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Significa estar do lado de Jesus, aprovar aquilo que Jesus fala, fazer aquilo que Jesus manda, viver de acordo com a vontade de Jesus. Então nós estaremos vivendo no domínio de Jesus e desfrutando dessa palavra e de tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Certo? Essa palavra traz alegria para o seu coração? Essa palavra te representa? Essa palavra te anima? Ela te dá esperança? Ela abre porta na sua vida? Porque talvez você pense: eu não estou vivendo dessa forma, esse homem não sabe de nada, eu nunca mais volto nessa igreja. Ou talvez o Espírito Santo esteja falando no seu coração, você esteja pensando: eu ainda não vivo assim, mas a partir de hoje eu vou viver, a partir de hoje eu vou fazer, eu quero viver no domínio de Cristo, porque eu acredito nessa palavra. Deus está operando aqui nesse momento. Ele pode mudar completamente a nossa vida nesse momento. Ele pode trazer um renovo, Ele pode dar um clique na sua vida espiritual que você ainda não teve. Ele pode virar o seu mundo de cabeça para baixo. Ele pode mudar completamente os seus conceitos, dependendo apenas da sua reação ao que a palavra, ao que o Espírito, ao que a ministração da igreja possa impactar no seu coração, na sua história. Se você chegar à conclusão e Deus olhar lá de cima e ver no seu coração desejo de romper, desejo de se aproximar, desejo de viver realmente no domínio de Cristo, desejo de mudar de atitude, desejo de participar da bênção do Evangelho, desejo de desfrutar das coisas que Jesus conquistou na cruz, você pode ter certeza que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, e Ele não vai deixar passar. João 4:23 fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está à procura, Ele está rodeando e procurando verdadeiros adoradores. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, Ele procura, Deus está procurando, Ele está procurando aqui e agora, verdadeiros adoradores. Deixa Ele encontrar esse verdadeiro adorador em você. Reconhece, deixa o Espírito Santo trazer do seu coração esse reconhecimento de que você é pecador e precisa da misericórdia de Deus. Aceita Jesus, aceita Jesus e as condições de Jesus. Peça para o Espírito Santo
te ajudar na sua falta de fé, na nossa falta de fé, como fez o Jairo, quando ele chegou até Jesus e pediu: Jesus, vamos até lá em casa e coloque a mão sobre a minha filha e ela será curada. E aí chegaram os seus mensageiros, está escrito em Marcos no capítulo 5, chegaram os mensageiros e disseram: não importune o mestre, porque a sua filha morreu. E Jesus olhou para Jairo e disse: não tenha medo, tenha fé, a sua filha dorme. E foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Chegou lá, pegou pela mão a menina e disse: Talita cumi. E a menina voltou do sono da morte. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha dúvida, tenha fé. Não se acomode, tenha fé. Aceite o movimento do Espírito Santo. Tenha fé. Deixa o Espírito de Deus mexer nos seus conceitos. Abre o coração para que o Espírito Santo possa trazer o domínio de Cristo para a sua realidade, para a sua vida. Amém? Um outro sintoma básico, simples, de que a pessoa tem o Espírito Santo, de que o Espírito Santo está movimentando a vida dessa pessoa, é a necessidade, a vontade de ler a Bíblia e de orar. Quem tem o Espírito Santo realmente tem vontade de ler a Bíblia e de orar. Se você não tem mais essa vontade, você preste bem atenção, porque talvez o Espírito Santo possa ter se entristecido com você em alguma situação da vida. Porque o Espírito Santo, ele se entristece com a nossa atitude, com a nossa reação, com a nossa negligência, com a nossa omissão, com o nosso menosprezo. Não pense você que o menosprezo pelas coisas de Deus deixa o Espírito Santo alegre. O menosprezo, a concordância com o pecado, quando você, com um vínculo emocional, um vínculo familiar, começa a defender uma pessoa errada, o Espírito Santo, se ele estiver na sua vida, ele se entristece, porque ele não apoia a mentira, nem o erro. E se você continua insistindo, você pode ter certeza que ele vai se afastando, ele vai se apagando da sua vida. Quando você é conivente com o pecado, quando nós somos coniventes com aquilo que a palavra de Deus reprova, nós entristecemos o Espírito Santo. E um sinal de que o Espírito Santo não está mais na nossa vida, um sinal evidente é quando você fica sem orar e sem ler a Bíblia, você não sente falta. Tem gente que vem, que é crente há muitos anos e vem na igreja só dia de culto. Chega aqui, a gente fica aqui suando. Tem dia que eu sou. Tem dia que eu esforço até o limite para ver se eu consigo escutar um glória a Deus. Mas a pessoa, ela já está tão acomodada que o Espírito Santo não consegue mais trazer esse fervor, esse calor, essa